com alegria que a gente está aqui, começando esse novo momento do Instituto, né? E hoje eu tenho o privilégio e a honra de estar falando com o Gabriel. E não é à toa que o sobrenome dele é Magela também. Então, às vezes a gente traz alguns parentes, ou no caso o Gabriel Filho, e é interessante entender o que está acontecendo dentro do Instituto com a chegada dele e se ele está vindo só pelos músculos, pelas tatuagens, né? Se é só porque é bonitinho e o papai está trazendo porque o papai quer protegê-lo, ou se realmente o Gabriel tem algo a contribuir. E eu espero que no final desse podcast a gente realmente entenda quem é o Gabriel. E aqui eu vou entrevistar numa dissociação, não como pai, mas como curioso. Difícil, hein? Acho difícil, mas vamos lá, vamos tentar. Vamos tentar. Tem coisa que a gente consegue. E eu quero começar, que você fale para as pessoas, além dos músculos grandes, da tatuagem, você vem de onde, o que você fez na vida até chegar aqui, e como é que é a carreira do Gabriel até aqui? Tá bom. É um prazer ser entrevistado por você. É um pouco diferente esse papel. Sim. Realmente tem que me colocar aqui em terceira posição, talvez, entrando já na PNL. Mas é bacana a gente trabalhar com isso, assim, ter a oportunidade hoje de dividir o palco, porque eu acho que é algo que a gente já tem pensado e sonhado há muito tempo. E hoje, para mim, especificamente nesse dia, é um marco muito grande, sabe? Na minha vida, eu acho, na sua e na do Instituto. É onde os palcos se cruzam e a gente consegue realmente trazer conteúdo, trazer um pouco da nossa vida para ajudar o pessoal, para, enfim, esclarecer algumas coisas. Eu acho que é isso aí. Eu estou me sentindo como Caetano com os filhos, né? Ele tem um filho extremamente talentoso, esqueci o nome do menino, Moreno, alguma coisa assim. E ele dividindo o palco, eu acho que é a mesma coisa que eu estou sentindo aqui hoje. Bacana. Sei. Mas vamos lá. Eu sou capixaba, ecoporanguense. Ecoporanguense. Nasceu na metrópole. Só gente boa de Ecoporanga. Inclusive um salve para Ecoporanga, minha família é maravilhosa de lá. Um beijão. Nasci em Ecoporanga, aos 3 anos, se eu não me engano, fui para São Gonçalo. Fiquei um tempo morando numa periferia de São Gonçalo, no interior do Rio de Janeiro, no Complexo do Salgueiro. E aí, depois, para os meus 5, 6 anos, fui para São Gabriel da Palha, interior do Espírito Santo. Depois de mais uns 2, 3 anos, voltei para São Gonçalo, Rio de Janeiro. Aí fui para uma outra comunidade, que é Jardim Catarina. Aí fiquei até meus 11, 12 anos. Depois dos meus 12 anos, fui para Linhares, Espírito Santo. De Linhares, Espírito Santo, dos 11 até os 15, mais ou menos, foi quando eu fui para Curitiba. E aí em Curitiba fiquei 9 anos. E no ano passado, com 23, retornei para o Espírito Santo para morar em Vitória. Então esse foi só um rapidinho da minha ciganice, né? Você sabe que Gabriel, ele tinha uma coisa assim que me cortava o coração, porque essa ciganice dele tem a ver com a minha história. Ele fazia amizades, ele tinha que abrir mão das amizades porque tinha que ir para outro lugar, né? Então ele sempre reclamava e chorava da questão de ter que iniciar. E o que isso foi importante, assim, essa ciganice? Então, tinha esse lado mais emocional que era um pouco difícil, realmente. Então, quando eu começava a fazer mais amizades, quando as relações começavam a ficar mais fortes, isso, enfim, meu coração realmente ficava um pouquinho mais machucado, assim. Mas hoje, eu percebendo dentro da minha história de vida, eu acho que tudo vem com uma funcionalidade. Parando para pensar a minha adaptação hoje, a minha adaptabilidade nos locais e nos lugares que eu convivo, seja profissional, seja pessoal. Então, a minha flexibilidade em realmente entender o contexto que eu tô, qual linguagem eu preciso usar, quais são as pessoas que eu realmente posso confiar dentro desse local. Eu acredito que essas mudanças ampliaram o meu mapa, a minha visão de mundo de uma forma assim, sem igual. De verdade. E essas experiências, conhecendo pessoas de novas culturas. Então, por exemplo, no Rio de Janeiro era uma cultura completamente diferente do interior do Espírito Santo. Então, cidades, por exemplo, como São Gonçalo, viver realmente dentro de uma comunidade, onde a gente percebe uma
um contexto social completamente diferente do que é no Espírito Santo, realmente foram ampliando a minha visão de mundo, e eu acredito que hoje muito do que eu sou, muito do que eu consegui conquistar até hoje vem disso. Realmente sem esses passos anteriores eu não consegui estar... Tem um episódio muito engraçado de Gabriel, assim, ele começou a namorar uma menina, né, e a gente foi pro Salgueiro. E no Salgueiro é uma comunidade onde há invasão de polícia, essa coisa do caveirão, essas coisas todas que vocês verem, a gente já viveu isso na pele. E aí a gente estava entrando na comunidade, de repente o menino sai e começa a ter uns tiros, pá, 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 pá. E a namoradinha falou assim, nossa, que legal, o pessoal aqui faz festa todo dia, né? Então, e o Gabriel já antenado, já estava ali ligado que tiro poderia vir, né? Então, é interessante mesmo essa riqueza. E Gabriel sempre teve uma característica, assim, que se repete hoje, né? Eu sei que esse vídeo vai ir ao ar em algum momento, mas ele tem um amigo que vai estar agora no palco possivelmente das finais já do Campeonato Mundial de Clubes, né? Então, Gabriel sempre teve a facilidade de criar relacionamentos profundos. Ele não era de muita amizade, mas as poucas amizades eram muito, muito, muito profundas, assim. Isso é uma identificação na PNL que a gente chama de rapport. Você acha que isso é uma habilidade? Isso é natural? Como é que é essa sua capacidade de criar relações profundas? É interessante isso, né? A gente saiu do Master Practitioner há pouco tempo e até então a gente tinha uma ideia sobre o que é ser mestre em alguma coisa, né? Então, a partir do momento que eu exerço uma habilidade que ela é inconsciente e eu não sei replicar ela, ok, essa é uma habilidade minha, mas eu ainda não sou mestre nesse sentido. A partir do momento em que eu percebo essa habilidade e consigo estruturar ela e transmitir isso para alguma pessoa, eu começo a me tornar mestre nesse sentido. Eu não acho que... eu acho que por muito tempo foi intuitivo. Eu realmente... sempre tive facilidade em me comunicar, em lidar com as pessoas, realmente entender um pouco do contexto que eu estou vivendo para saber o que eu devo fazer, o que eu não devo. Mas a partir do momento que a gente pega essa teoria, que é o rapport, e a gente entende a estrutura dele, como que a gente consegue criar relações a partir de neurônios mesmo, de uma questão fisiológica do nosso corpo, acho que a gente começa a entender de uma forma até mais fácil. Rapport é interessante, porque contando um pouquinho da minha história, já indo para os finalmente até, quando eu fui... sempre fui apaixonado em futebol, você sabe disso. E depois a gente fala um pouco disso mais profundamente. Depois eu quero saber o que é psicologia do esporte, né? Mas vamos depois, fala aí do rapport. E aí, quando... surgiu uma vaga para estagiário dentro do Atlético Paranaense, sempre foi um sonho meu trabalhar dentro de um grande clube de futebol. E eu lembro que, assim, era a única oportunidade. O Atlético Paranaense nunca tinha aberto uma vaga para estágio de psicologia do esporte, ainda mais voltada à performance, que era algo que, enfim, que estava dentro do meu sonho de trabalhar. E eu tinha uma oportunidade. Abriu uma vaga, eu estava lá como um dos candidatos, tinha mais uma galera lá para tentar conseguir a vaga. Eu falei, eu vou usar todos os meus artifícios para tentar conseguir essa vaga. Além da minha experiência, enfim, da criatividade que eu tive que ter na hora da entrevista, algumas coisas nesse sentido, eu utilizei rapport do início até o final, porque eu identifiquei quem era a pessoa. Mas era consciente? Era consciente. Ah, tá. Dessa vez foi consciente. Então, muitas das vezes era inconsciente, mas nessa situação onde eu me vi com a oportunidade da minha vida, eu preciso criar uma relação, preciso estabelecer uma relação de vínculo, de confiabilidade com uma pessoa que possivelmente vai me contratar. Então, realmente eu utilizei de espelhamento, de... enfim, entender um pouco... Né? Foi extremamente consciente, foi extremamente eficaz. Eu identifiquei quem da sala seria a pessoa que me contrataria e eu fui fazer o rapport com ela. E aí explica a ciganice, né? Porque de alguma forma é um processo de adaptação também, de saber ler o outro, com né? Certeza, porque as pessoas pensam que comunicar é saber falar, né? E o nome é neurolinguística,
Porque primeiro perceba, depois fale. Perfeito. Né? Então, quanto mais você percebe a característica de alguém, você chega num lugar e você consegue identificar, e as pessoas se comunicam não pelo que elas dizem, né? Mas principalmente pela sua linguagem não verbal. E aí vamos falar um pouco de futebol. Gabriel teve a oportunidade de trabalhar, né? Fez psicologia, me deu uma economia do caramba. Esse menino conseguiu, pelo processo de seleção, uma bolsa 100%, né? Isso me economizou um dinheiro. Mas, assim, o futebol é uma coisa engraçada que eu estou lembrando que você está falando, eu estou voltando aqui no tempo. E talvez seja uma pergunta, como você estuda, o Gabriel também tem pós-graduação em neurociência, então, desde pequeno, você sempre foi muito apaixonado por futebol, né? Lembro que eu pegava você, e na época o São Paulo estava ganhando tudo. Saudade, que saudade. E Gabriel, assim, eu tinha um coração tricolor, e fui morar no Rio e desenvolvi uma simpatia pelo Botafogo. Mas depois que eu fui morar no Rio. Então, no Espírito Santo, sempre foi um coração bem tricolor. E Gabriel, então, se apaixona pelo futebol. E como que isso lá na frente faz parte da vida do Gabriel? Né? Talvez o Miguel hoje com um carrinho, eu tenho preocupação de ser caminhoneiro. Nada contra os caminhoneiros. Piloto. Pode ser piloto ou dono da frota. Né? Mas o que talvez... essa paixão infantil influencie nas escolhas da vida? Eu acho que, assim como você disse, desde sempre eu gostei do movimento em si. E explica também o que é psicólogo do esporte. Ok. Eu sempre gostei desse movimento em si, de me movimentar, de brincadeiras que envolvam motoras, o corpo, né? Algo desse sentido, assim. E quando eu conheci o futebol, realmente aquilo era uma paixão para mim, no sentido de, poxa, é ali onde eu consigo me expressar, é ali onde eu consigo ser natural, ser eu mesmo. E tentei ser jogador até mais ou menos 15 anos, graças a Deus não consegui, porque se eu conseguisse eu não tinha chegado onde eu cheguei. Eu acho que tudo realmente na vida tem um propósito nesse sentido. E aí, nos meus 15 anos, quando eu desisti de ser jogador de futebol, comecei a realmente pensar nessa parte mais acadêmica dos estudos, comecei a tentar entender aonde que eu me encaixava, e aí quando eu percebi essa facilidade em lidar com pessoas e o meu fascínio por entender algumas questões emocionais, de entender o porquê que as coisas acontecem com o ser humano, essa máquina tão complexa, né, que é o ser humano, falei, vou fazer psicologia, mesmo um pouco receoso, não querendo seguir o mesmo caminho do pai, mas no final das contas consegui a bolsa e entrei. No terceiro ano da faculdade, um professor meu e um grande mestre, o Gilberto Gärtner, um abraço professor, um abraço mestre, que me ensinou muita coisa dentro da faculdade. No terceiro ano, ele chega das Olimpíadas com uma medalha de ouro no peito, ele era psicólogo da Seleção Brasileira de Vôlei, e quando eu vejo aquela imagem dele atuando como psicólogo e chegando com uma medalha no peito, aquilo me arrepiou dos pés à cabeça e eu falei, é isso que eu quero para minha vida. Me apaixonei pela psicologia do esporte e aí já entrando um pouco na explicação do que as pessoas têm um preconceito em relação à psicologia do esporte, imaginando, poxa, deve ser difícil mesmo para o atleta, algo mais em relação a um tratamento emocional. Mas o psicólogo do esporte, ele trabalha justamente também com essa questão emocional, enfim, mas o objetivo dele é treinar habilidades psicológicas e cognitivas para facilitar o desempenho dele dentro da partida de futebol. Então, quando a gente para pensar no psicólogo do esporte, ele trabalha com atenção, com ansiedade, com ativação mental, com a cognição, tomada de decisão, para que esses processos mentais e cognitivos, emocionais, consigam estar 100% assim, no seu auge dentro daquela partida, que é onde ele precisa desempenhar. Então, a gente vem para ajudar nesse sentido. A gente faz parte da comissão técnica, como essa parte do treinador mental, e a gente integrando essa comissão técnica multidisciplinar, a gente consegue atuar no atleta de forma global mesmo, não só técnica. Né? Exatamente. A gente acredita que tudo isso é sistêmico, né? Não só no futebol, a gente tem falado sobre isso. É isso que eu queria te perguntar, assim. Gabriel é meio pé quente, assim, porque quando ele esteve no Atlético, o Atlético ganhou
a Copa do Brasil, depois ganhou a Sul-Americana. Eu não sei se foi a Sul-Americana. Foi Sul-Americana, Copa do Brasil, Suruga Cup e tricampeão paranaense. Então o menino tem pé quente, assim, pelo menos. Quando tava lá, sempre tava com um troféu. O que isso tem a ver com a vida cotidiana? Porque quem está nos ouvindo aí são pessoas que vivem do trabalho em si, né? Qual a metáfora que a gente pode pegar a psicologia do esporte e trazer para quem está agora querendo uma profissão, quem está no emprego querendo galgar um cargo maior? O que isso tem como paralelo que você faria? É muito legal porque existe um conceito chamado mundo VUCA. Ele vem do inglês, que VUCA significa volátil, incerto, complexo e ambíguo. O mundo hoje é realmente um mundo VUCA. Muito complexo, a gente precisa tomar decisões a todo tempo. Sim, líquido, né? Exatamente. E no futebol era assim. Futebol é um esporte completamente incerto. Para mim, na minha opinião, é o mais incerto de todos. Porque existe a torcida, existe 11 pessoas do seu lado, 11 pessoas do outro. Existe um lado emocional muito grande e também o lado cognitivo dentro do esporte. Se a gente for trazer isso para o nosso cotidiano, o princípio de tomadas de decisões dentro do esporte, ele também pode ser trazido para as nossas decisões no cotidiano. Então, entender um pouco o que é esse lado emocional dentro das decisões, entender um pouco que o meu estado hoje, emocional, influencia diretamente no meu comportamento, tanto nas minhas relações, tanto no meu trabalho. É algo, inclusive, que a PNL traz, né? Então, o meu estado, ele me gera um comportamento. Então, e assim como o meu comportamento me gera um estado. Então, trazer isso do esporte para o dia a dia, e a gente tem trabalhado isso em organizações, essa ideia realmente de entender um pouco mais sobre as nossas emoções, entender um pouco mais sobre como tomamos decisões no dia a dia, realmente isso nos faz ter uma alta performance e novamente, alta performance não é somente no esporte. A gente consegue sim ter uma alta performance dentro de uma organização, dentro, enfim, de um hobby nosso de música, por exemplo. Eu acho que esse é um conceito que dá pra gente trazer de uma forma muito clara do esporte para a organização, sabe? Perfeito. Hoje tem um grande youtuber que eu até admiro, que é o Joel J, e ele traz um pouco essa coisa do esporte, e ele consegue fazer uma leitura do esporte e empregar isso na vida. Desde a coisa de acordar às 5 horas, ter foco, ter objetivo, né? E a vida do atleta é muito assim. Como é que você vê essa leitura do Jota e como que você vê o que você tem escolhido para você dentro da psicologia? Dentro da psicologia, ok. Hoje, como diretor do Instituto, saindo do Atlético, eu escolhi voltar para o Instituto. Digo para o meu pai que foi uma contratação de peso dele, então ele teve que pagar o meu passe. Na verdade, eu quero... Não tem essas coisas que os pais... o filho fica assim, deposita para mim o dinheiro, deposita. Eu falei que agora é hora dele entrar e quando eu estiver lá na África do Sul, na Índia, eu vou falar, transfira o Pix aí, estou precisando, transfira mais um pouquinho, é isso que eu quero. Então, assim, voltando para a pergunta, hoje como diretor do Instituto, eu vejo muito dessas experiências que eu passei dentro do esporte como facilitadoras para a gente trazer uma visão diferente para dentro do Instituto. A gente tem uma ideia, dando um spoiler já para o futuro, para realmente o Instituto ser um instituto de performance humana, de trazer realmente essa ideia da performance humana que está envolvido com as emoções, com a comunicação, com a relação interpessoal. Então, trazer um pouco dessa praticidade, inclusive, que o esporte nos traz, né? Muitas vezes a gente esquece dessa parte que também precisa... O comportamento precisa acontecer. Perfeito. Então, a gente fica muito no mundo das ideias e se o comportamento não acontecer, não houve resultado. Então, a gente pode ter as melhores ideias, a gente pode ter o melhor conteúdo e a gente tem discutido isso para o Instituto. A gente tem muitas ideias bacanas, mas se a gente não colocar isso no papel, a gente não vai conseguir realmente virar o maior instituto de desenvolvimento humano do país. Então, a gente consegue trazer isso para a nossa vida. Essa ideia do comportamento, do existir, do acordar, do fazer, ela é muito prática para a gente. E aí, quando a gente traz esse sentido
que vem da psicologia, que a gente consegue entender dentro da programação neurolinguística, quando a gente fala de valores, de crenças, identidade, a gente consegue fazer esse paralelo, entende? O porquê eu faço. Tava conversando com o Vitinho, um dos meus melhores amigos, lá de Curitiba, um abraço, Vitor. E ele falou assim, Gabi, tem dia que eu não tô motivado. O que eu faço para fazer? Eu sei que eu preciso fazer, mas eu não tô motivado para fazer. Me dá uma dica, me fala alguma coisa. E é engraçado que a gente não pode generalizar. Cada pessoa tem uma vida específica, tem um contexto específico, para a gente conseguir dar uma dica geral, né? Mas se a gente for parar para pensar, de forma geral, como a gente se motiva? A gente se motiva a partir do momento que a gente percebe que aquela ação é muito benéfica para mim. Então, existe um valor por trás daquele comportamento, entende? Fazer por fazer, realmente, poxa, ficar sentado é muito mais confortável do que acordar cedo e ir para academia. Mas se eu percebo um valor de saúde, um valor estético, enfim, um valor de estar mais tempo com a minha família depois disso, estar mais disposto, poxa, então isso, o valor da minha família, do ser saudável, está acima do valor do conforto de hoje. Então, entender um pouquinho o motivo da ação me traz motivação. Então, são conceitos que, assim, para mim são muito claros, o como a gente pode trazer do esporte para a nossa vida. Okay. Você sabe o que você falou aí, o que você está falando é o que a gente entende no modelo SCORE, né? Quando eu meço o efeito, perfeito, eu vou conseguir desenvolver um objetivo, porque há pessoas que fogem da dor, há pessoas que dizem assim, eu não quero ser gordo, eu não quero ser preguiçoso, eu não quero ser um fracasso, e elas não conseguem mensurar o que elas querem. Então o objetivo não é aquilo que você foge, o objetivo é aquilo que você quer. Eu não quero ser desengonçado, não, eu quero saber dançar, né? Então, quando eu estabeleço o objetivo, o que você está dizendo é que quando eu miro o efeito de um corpo melhor, de uma habilidade melhor, eu consigo ir lá na causa e trabalhar isso. Porque senão eu não consigo desenvolver causa, é isso? Perfeito. E é interessante que você está me falando, e aí eu lembrei de uma situação que eu estava trabalhando com um goleiro lá no Atlético, e ele assim, ele estava, poxa, Gabi, eu estou com algumas dificuldades de acordar um pouquinho cedo para treinar um pouquinho antes, porque eu sou reserva hoje no time, eu quero ser titular, eu quero jogar, tá chegando uma competição importante, mas eu tô tendo dificuldades um pouquinho nesse processo de me motivar mesmo para acordar. E eu fiz um exercício muito simples com ele, que foi perguntar o porquê que ele fazia isso. Então ele me respondeu a primeira, porque eu quero ser titular, então eu preciso acordar cedo porque eu quero ser titular. E por que você quer ser titular? Porque eu quero jogar mais, né? E por que você quer jogar mais? Porque eu quero, assim, a partir do momento que eu jogo mais, eu avanço o meu processo de ser profissional de futebol. Tá, e por que você quer ser profissional de futebol? Aí fui indo. Até ele perceber que, no final, enfim, poxa, para ajudar a minha família. Então, era um menino que tinha uma condição financeira muito precária. E no fim das contas, o maior sonho dele, o maior valor dele era ser jogador de futebol para conseguir trazer uma melhor qualidade de vida para a família dele. E aí, a partir do momento em que ele entendeu que o acordar 30 minutos antes está diretamente ligado com o maior propósito de vida dele, poxa, aquele ano o menino voou mesmo, assim. Eu lembro que ele passou de reserva para titular num período de mais ou menos um mês, foi o goleiro titular até o final do ano. Então, ele tem uma gratidão muito grande por mim, por um exercício muito simples, né? Isso serve para a vida, né? Quer dizer, qual é a tua motivação, né? O que motiva a sua ação, né? Você quer o quê? Um corpo melhor para sentir mais leve, para poder correr mais leve, para sentir saudável, né? Você quer aprender a dançar para quê? Para curtir as noites, para não deixar mais a tua mulher lá parada, aliás, dançando com os nativos, né? Dançando com os outros que sabem. Quer dizer, quando você coloca o efeito... que é aquilo pronto, a mente tem esse poder, né? Um dos filtros da PNL que a gente fala, que é a distorção. Mas não é distorcer a realidade. Nós somos os únicos que conseguimos olhar para o tempo e ver que a minha ação agora pode produzir esse resultado. Perfeito. Então, ao invés de ficar aqui no sacrifício do dia, acordar meia hora mais cedo, não. Eu vou olhar o efeito disso. Perfeito. Então, eu consigo me motivar mais, né? Perfeito. Muito legal isso. Não, isso é bacana, porque...
a partir do momento que a gente consegue trazer da teoria para a prática, as coisas ficam mais palpáveis, né? A gente, dentro da psicologia, até dentro da programação neurolinguística, existe muita gente que fala muita coisa, sabe? Que teoriza muita coisa. Mas se a gente não consegue trazer isso para a prática, assim, não faz sentido. A gente, você está há muito tempo dentro da programação neurolinguística. E dentro da faculdade existia um preconceito muito grande em relação à PNL. E eu ouvi muitos professores falando disso para mim. Mas assim, é porque realmente não existe um estudo profundo sobre o que é. Existe o preconceito, a gente não vai tentar entender o que é, a gente não vai, enfim, tentar testar isso na prática. Sim. E aí esse receio continua, né? Eu acho que é questão de resultado, sabe? Assim, as pessoas elas têm uma crença de que tudo tem que ser demorado, né? Então eu acho que o modelo tradicional, que é muito importante, sim. Agora, se os psicólogos descobrissem que a PNL nasce da psicologia, né? Ela nasce perfeito, do estudo de 3 grandes terapeutas, né? Inclusive uma grande psicóloga que era Virginia Satir, e nasce de um sistema, de um processo de avaliação do que funciona, né? Mais voltado à psicoterapia breve, que é o estado atual para o estado desejado. Né? Então, eu acho que se os psicólogos, tenho absoluta certeza, porque todos os psicólogos que passam por nós e pela PNL, eles se tornam profissionais mais assertivos dentro do processo. Né? Então, a PNL, embora seja simples a aplicação, ela vem de um estudo muito profundo dessa experiência subjetiva, que é como pensamos, como nós lidamos com nossa emoção. Então, e vale até lidar assim, enfatizar que dos criadores a gente tem um psicólogo lá. Sim. Entende? Dentro da primeira geração da PNL tem a Virginia, tem o Fritz. A gente vem para a segunda geração da PNL, que modela muito a psicologia cognitivo-comportamental. Então, realmente, assim, a gente pega o suprassumo do que acontece e que dá certo e tenta trazer para uma parte mais prática. É interessante que depois, enfim, eu estava na psicologia estagiando, né, precisava trazer resultado. E aí, o que eu pensei? Pô, meu pai dá uns cursos lá de PNL, vou ver se esse negócio aí funciona mesmo, né? E aí, comecei a estudar, comecei a me abrir. E aí, foi muito interessante, porque eu lembro que eu voltei do Communication, que eu fiz com você e com a Joana Sobreiro, e já tinham técnicas muito fáceis de aplicar com os atletas, né? No início ali eu estava trabalhando com atletas mais novos, até 15 anos, e para eles também era simples. Porque, poxa, como que isso aqui gera isso aqui? É muito rápido, né? Dentro da psicologia tradicional, a gente fica tentando entender o motivo, porque a partir do motivo a gente gera uma compreensão, mas muitas vezes a gente não tem essa praticidade. E aí, até da experiência que eu tive com o John Grinder, que foi Eu ia te perguntar isso, né? Gabriel teve em Portugal, ficou lá fazendo curso de PNL com o criador, né? Aquele co-criador, ele e o Bandler, que iniciaram essa ideia do foco, né? Do resultado. Como foi essa experiência de estudar com o criador da PNL? Olha, foi espetacular, de verdade. Ele trouxe uma programação neurolinguística diferente do que eu entendia e diferente do que eu tinha como conhecimento até então. Por ter tido um estudo mais básico ainda aqui no Brasil, ele traz uma ideia diferente que é o New Code. Então é realmente um estado de nada sei. Ele traz alguns jogos de alta performance. Sim, para atletas, inclusive, exatamente. E é interessante porque existem alguns conceitos dentro do New Code, que é você fazer com que a pessoa entre em um estado que ela não pense tanto, enfim, são jogos de alta performance, com bolinhas, com jogos de ABC, para a pessoa entrar em um estado de nada sei, de realmente não ficar pensando cognitivamente no problema. E a partir do momento em que ela está nesse estado e ela entra na situação problema, ela consegue trazer novas soluções, né? Sim. E aí é interessante que você mesmo falou comigo semana passada um conceito que eu não entendia, não que eu não entendia, mas eu nunca tinha ouvido falar, que era o ser humano, ele, a partir do momento que ele tem poucas possibilidades, poucas escolhas, ele realmente ou fica mais triste ou tem uma qualidade de vida reduzida. Então, a partir do momento em que a PNL vem
para ampliar mapas e ampliar possibilidades, a gente tem, enfim, indivíduos mais felizes, indivíduos mais dispostos, com mais possibilidade de vida. E, pô, isso é muito maneiro, muito maneiro. Na verdade, a máxima da PNL do John hoje, né? Ele trabalha... Nós temos a PNL de primeira geração, que é uma mais cognitiva. Nós temos a segunda geração, que a Judith Deleuze, que era a esposa dele, traz, que é mais do corpo, né? E hoje nós estamos já na terceira geração, que é o campo, né? Então, o campo é aquilo que você pode aprender com o todo. E hoje o John está já nessa evolução da programação neurolinguística. Mas o objetivo das três é criar mais possibilidades. Perfeito. Quando alguém fala assim, Wellington, por que alguém sofre? Eu falo, porque não tem opção. Porque se tivesse opção, a não ser que seja masoquista, porque o masoquista também, no sofrimento, ele tem prazer. Né? Não, mas não é o teu caso, espero eu, né? De masoquismo. Porque tem gente que gosta de sofrer. Tem gente que só faz escolha errada, né? A do dedo podre, lembra? Dedo podre. Mas assim, a pessoa sofre porque ela não tem opção. Porque se ela tivesse uma outra opção, ela não ficaria no sofrimento. Né? Então, isso é programação neurolinguística. Se você fosse resumir, é aumentar, eu falo que é o container da possibilidade. Então, se você tem uma mente mais fértil, mais arejada, se você tem mais paciência, mais percepção, se você tem mais entendimento, você tem tendência a fazer as escolhas melhores na tua vida. Perfeito. Se você tem poucas opções, uma mente mais limitada, né? não flexiva, você sempre vai repetir os mesmos processos. Então, por que as pessoas falam assim, por que Wellington, esse sucesso na vida de médicos, de advogados, porque a PNL aplica-se em todo o contexto. O jogador de futebol, como você já fez. Então, a PNL amplia o mapa, ou seja, a forma de pensar. Né? Ampliando a forma de pensar, eu tenho mais recursos. Então, eu posso resolver melhor as coisas. E essa forma que você trouxe sobre a PNL me chama muita atenção, porque existe um conceito e existe uma ideia de que a PNL vem para substituir a psicologia, por exemplo. E não faz nenhum sentido, isso é bobeira, é besteira. A PNL ela vem realmente para ser um up, no sentido de, poxa, todo o conteúdo de 5 anos de psicologia que eu tenho me ajudam em muita coisa hoje. Mas quando a programação neurolinguística vem, ela me dá um up em relação a resultados muito diferente. Assim como um médico, assim como, enfim, vários profissionais que a gente tem a experiência de presenciar isso nos nossos treinamentos, no dia a dia. Vários depoimentos que a gente tem maravilhosos realmente em relação a isso. Então, eu gosto dessa ideia de trazer a PNL como um up, como realmente uma armadura a mais, sabe? Uma espada a mais. A gente está indo para a guerra. Se a gente tem 2 espadas, pô, maneiro, mas se a gente pega aquela lança lá que cai do céu de fogo e não sei o quê, pô, fica mais maneiro, entendeu? A gente tem mais possibilidades dentro disso. Ok. E assim, além de estudar com o John e aprender, uma das principais coisas que eu fui pra lá é porque, assim, o homem tá velhinho também, né? Eu não sei. Já tá cumprindo hora extra. Eu não sei até onde ele vai. Já tá no plantão, já tá no serão já. E aprender com o criador, poxa, é diferente. O estado dele, realmente é como se ele tivesse em estado de flow o tempo inteiro. É como se ele desse aula e ele percebesse detalhes que, assim, poxa, quando ele traz a sacada, você fala, como é que esse cara trouxe isso, sabe? É realmente um estado de presença, realmente de flow dentro daquilo tudo. É engraçado essa coisa, né? O Bandler tem uma área mais hipnótica, né? mais espetacular, mas o John ele tem a estrutura. E como eu sou randômico, eu gosto mais da estrutura. Né? Então, aprender com o John foi a maestria pura para mim. E como que você pode... porque o John fala hoje de um estado de nada sei, ou seja, de um grau de percepção maior da consciência. E como que a gente pode ligar isso ao estado do atleta de liberdade de pensamento? Existe uma teoria do Csikszentmihalyi que ele traz que se chama estado de flow. Sim. É o que eu acabei de falar. É muito semelhante com essa ideia do nada sei. Dentro do estado de flow, a gente tem algumas características, que seria a não percepção do tempo, sentir muito prazer naquela atividade que eu estou fazendo. Ele realmente é atemporal, ele produz muitos neurotransmissores de prazer dentro daquela atividade. E dentro desse período de tempo, você realiza realmente aquela atividade com a melhor
qualidade possível que você conseguiria entregar. Isso vem um pouquinho desse estado de nada sei do John. Se a gente for parar para pensar tanto no esporte, até trazendo para as organizações, o estado de flow ele tem como se fosse um gráfico que se a gente for parar para observar, muito visual, né, já tentando desenhar, que na vertical a gente tem a competência da pessoa e na horizontal a gente tem o desafio. É impossível a gente chegar num estado de flow se a competência da pessoa for muito acima do nível do desafio. Perfeito. Então, se a gente chama o Messi para jogar o capixabão aqui, não tem como. Se nem aparece, não né? dá, não vai ter. Ninguém vai quebrar ele na primeira. Então, assim, imagina o Messi contra o São Mateus. Com todo respeito ao São Mateus, o nível de competência dele é tão alto e o desafio é tão baixo que, enfim, o engajamento dele vai ser diferente, as tomadas de decisão dele vai ser diferente e ele não vai conseguir entrar nesse estado de realmente imersão para o esporte. Vai ficar pensando em coisas, em outras variáveis. Assim como o contrário. Então, se a gente leva o São Mateus para jogar uma Copa do Mundo, uma Champions League, o nível de competência da equipe é muito baixo pro desafio, entende? Sim. Então, quando a gente pensa em estado de flow, é importante a gente tentar equiparar isso. O desafio é sempre importante estar um pouquinho acima da competência, porque isso vai empurrando a gente para frente, né? Perfeito. O desafio tem que estar sempre um pouquinho acima. Mas se essa distância entre os dois for muito grande, a gente não consegue entrar nesse estado de flow. E a gente traz isso muito para as organizações também. Entender um pouco do nosso funcionário. Qual que é a competência dele, qual é o nível de desafio que eu consigo dar para ele. Poxa, isso é muito importante para ele se sentir bem no trabalho, para ele conseguir desempenhar bem, para ele se sentir importante, se sentir que ele realmente está fazendo a diferença para aquela organização, entende? Então isso, para mim, realmente tem muito a ver com o estado de nada sei. É muito legal porque as pessoas pensam que trabalhar em algum lugar é você demonstrar a tua habilidade e elas esquecem do estado. O que nós estamos falando aqui é de estado emocional, né? Um estado de ausência de pressão, né? Aquilo que nós chamamos na PNL de estado coach, né? Um estado onde eu estou conectado, onde eu estou presente e a minha habilidade ela flui. Eu não faço muito consciente no sentido de ficar ali me cobrando, né? Então isso tem a ver com a performance de um bom advogado que sabe o que fazer e chega numa audiência e dá um show, né? Isso tem a ver com um vendedor que quando está vendendo está num estado tão de felicidade de entrega que ele dá o melhor para ele, né? E é interessante então botar o sarrafo um pouco, criar desafios, é isso que você está dizendo, maiores. Perfeito. Os desafios, eles realmente... vamos parar para pensar na nossa vida, né? A gente tem vários desafios hoje para o Instituto. A gente, conversando na nossa reunião do início de ano, pensando nas metas para esse ano, a gente sempre conversando com a nossa equipe comercial, sempre tentando trazer um desafio a mais em relação ao ano passado, por exemplo. Se no ano passado a gente abriu 10, 12 turmas, 15 turmas, no próximo ano a gente vai querer abrir 20, depois a gente vai querer 25. E isso não é uma falta de humildade nesse sentido. É realmente trazer um desafio a mais para que a gente consiga evoluir, para que a gente consiga criar novas estratégias, novas oportunidades. Hoje no almoço você me trouxe algumas reflexões que eu ainda não havia pensado. E se a gente não tem essa meta acima, a gente pensa sempre do mesmo jeito. A gente não cria novas conexões neurais. Um cara que eu gosto muito, que eu já falei ele em outro podcast, inclusive, que é o Murilo Gun. Ele traz muito a criatividade nesse sentido. A criatividade como abrir o meu mapa, abrir as minhas possibilidades para eu tomar decisões diferentes. E ele traz exemplos simples assim sobre ser criativo, sobre tomar decisões diferentes. Por exemplo, eu vou tô no aeroporto, eu chego na banquinha de jornal e eu pego um livro ou uma revista de algo que eu não gostaria de ler. Poxa, eu vou lá pegar a revista Capricho, sobre menina, maquiagem, não sei o que, eu vou ler ela inteira. Alguma coisa eu consigo tirar daquilo. E não só nesse assunto. Poxa, se eu pego um documentário de dentro da Netflix que eu não veria normalmente, que está fora do meu padrão de documentários que eu vejo. Se eu pego um caminho diferente para chegar até o meu trabalho, poxa, eu vou ter novas conexões. E aí, voltando para essa questão de realmente ter o desafio e tomar decisões mais assertivas, é interessante a gente trazer para esse conceito de criatividade também. Da gente realmente ampliar nosso mapa e ter novas possibilidades dentro do desafio. Perfeito.
Quais os atletas assim que hoje você olha e que nós poderíamos pegar a vida deles e trazer como exemplo dentro do esporte? Assim, tem algum ídolo, tem alguém que te chama mais atenção, ou tem alguns? Olha, eu gosto muito de esportes. Então eu acho que eu tenho um ou dois em cada esporte. Eu gosto muito do Michael Jordan dentro do basquete. Tem um documentário dentro da Netflix que fala que é o arremesso final. Que, poxa, tem um episódio muito maneiro que ele fala sobre o lance livre. Sobre a importância de estar presente na hora do lance livre. Eu não penso na torcida, eu não penso no meu adversário, eu não penso nem no erro, nem no acerto. Eu penso em arremessar. E esse estado de atenção, esse estado de presença faz completa diferença em jogos de alta pressão, em jogos que eu realmente preciso me desassociar da minha emoção ou desse meu lado cognitivo e só desempenhar, né? Além do Michael Jordan, eu sou apaixonado no Messi, eu sou fãzão do Messi. Mas é interessante que as pessoas trazem o Messi, pois quem gosta do Messi não gosta do Cristiano Ronaldo. Eu tenho uma admiração muito grande no Cristiano Ronaldo em relação ao foco que ele tem. E ele realmente é um exemplo pra gente quando a gente pode parar pra pensar em trazer ele para as nossas vidas. Inclusive hoje, esse cara passa a ter 400 milhões de seguidores. É o cara que mais tem seguidores no Instagram, né? O Cristiano Ronaldo. Ele é diferente. Ele tem uma mentalidade extremamente vencedora. Então, ele acredita que é possível o tempo inteiro. A gente vê vários jogos aos 47, aos 48 do segundo tempo, ele correndo até a área e acreditando em um último chute, em uma última bola. E a gente pode trazer isso para a nossa vida também. A gente já havia conversado esse dia sobre resiliência. E ele traz esse processo de resiliência para o esporte, para a nossa vida também. Eu gosto muito do Ayrton Senna. É um dos acho que ele e o Hamilton dentro da Fórmula 1 são pessoas que eu acredito muito como ídolos para mim, porque eles trazem não somente a habilidade de correr, eles trazem um propósito maior por trás daquilo, sabe? Interessante. Então, assim, ver as doações do Hamilton, ver a diferença que ele faz para a comunidade que ele vive, pro povo afrodescendente, é realmente um espelho muito maneiro e eu trago ele realmente como um ídolo para mim. Show de bola. Cara, você tem um projeto que é o grande dia, ou dia final, alguma coisa assim. A grande final, né? Que é pegar o que você fez lá no Atlético, nas finais, e trazer para quem vai fazer um vestibular ou quem vai fazer uma apresentação, sei lá. E por que a definição, assim, da emoção do atleta naquele último minuto faz... O cara vai bater um pênalti, né? Quais as emoções que estão presentes ali nas costas daquele menino? É interessante porque existe uma diferença muito grande e uma confusão muito grande entre o que é sentimento e o que é emoção. Dentro dessas situações, o que acontece primeiro no nosso corpo, a fisiologia, a partir do momento que a gente percebe o ambiente, o nosso estado emocional já acorda. Então, a emoção realmente ela surge a partir do momento que a gente percebe o mundo. E dentro dessa emoção, desse estado emocional, fisiológico mesmo, a gente tem emoções de medo, a gente tem emoções de alegria. A gente pode ter um cara que vai bater um pênalti numa final e ele percebe aquilo como tão importante, a diferença que ele pode fazer na vida de milhares de torcedores é tão bacana que ele sente alegria. E a chave para mim nesse processo tá na interpretação que eu tenho da minha emoção. Sim. Que aí eu já venho para sentimento. Então, realmente, essa separação entre emoção e sentimento é muito, muito interessante. Emoção é o meu estado fisiológico. É o que, a partir do momento em que eu percebo, o mundo me gera dentro. Realmente é algo mais fisiológico. E o sentimento é a interpretação que eu tenho desse estado emocional. Então, se eu chego numa final, se eu chego numa prova, se eu chego em uma apresentação, e a emoção que ela me traz e a interpretação que eu tenho dela é positiva, se eu tenho realmente um sentimento, uma interpretação positiva dessa emoção, desse estado emocional que eu tenho, poxa, a minha performance vai ser diferente. É diferente aquilo que a gente até estava falando sobre o que foge da dor e o que busca o prazer. Então, é diferente eu chegar numa final de Copa Sul-Americana, por exemplo. Meu amigo hoje está
na final do Mundial, acabou de fazer um gol, muito feliz por você, Rafa. E conversando com ele naquela final da Copa Sul-Americana. Rafael Veiga, tá, pessoal? Conversando com ele na final da Copa Sul-Americana, onde o Atlético Paranaense foi para os pênaltis, dentro de casa, dentro da arena, um jogo muito maluco, onde estava ganhando até o finalzinho, os caras perdem pênalti e chega na final. O Rafa nunca tinha batido um pênalti em final grande assim. E aí ele pegou, bateu, pá, gol, caixa, no ângulo. E aí conversando com ele assim, Rafa, o que você pensou nesse momento assim? E é interessante, cara, eu penso realmente no lado positivo daquilo. No se eu fizer o gol, eu posso ser campeão, eu posso gerar felicidade para muita gente, eu posso gerar felicidade para minha família, o meu status como jogador, ele aumenta. Então, realmente, eu vou para a bola pensando no efeito positivo que ela me traz. É diferente de eu ir assim, não, eu não posso perder. Porque se eu perder, ferrou, a gente vai perder o campeonato, a minha carreira vai acabar. Se eu entro num pênalti com estado negativo, com sentimento negativo desse, poxa, minha performance também abaixa, entende? Então, acho que essa é a diferença entre realmente emoção e a interpretação que eu tenho dela. Como que a gente pode usar essa mesma teoria na vida cotidiana, assim, né? Imagina que nem todo mundo é atleta e tá as pessoas aqui querendo saber o que faz isso no vestibular, que não fazer isso na apresentação em público. Tem pessoas que têm muita dificuldade em falar em público. Como que eu posso pegar essa informação e traduzir na prática para o nosso público? Ok. Passos práticos. Primeiro passo. Entenda a emoção que você está sentindo. Então, deixa ela fluir. Segurar ela não faz sentido. Então, beleza, eu tenho uma apresentação em 5 minutos. O meu corpo vai gerar um estado emocional. O nosso corpo é tão perfeito que os nossos neurotransmissores eles se ativam no sentido de, poxa, isso é importante. Não de medo, mas, poxa, isso é importante, existe uma ativação mental. Então, primeiro passo, interprete o que você está sentindo, perceba o que você está sentindo. E a partir desse momento, você tenta entender qual o benefício desse sentimento para você, dessa emoção para você. Então, a partir do momento em que eu identifiquei a emoção e interpretei ela, qual é a funcionalidade dela nesse momento? Ok, percebo que ela quer me ajudar, ela quer me mostrar que isso é importante. Percebi que é importante, percebi que ela está aqui. E o que pode ser importante para isso nessa apresentação? Poxa, se eu apresentar bem, eu vou ter uma nota boa, eu vou conseguir uma promoção no meu trabalho, eu vou conseguir evoluir como profissional. Então, realmente pensar nesse lado positivo da situação, isso aqui não é balela. Tem muito coach falando assim, não, pensa positivo que dá certo, pensa positivo que dá certo. Não é só pensar positivo, é entender o que eu sinto e realmente, poxa, dentro dessa situação, eu tenho uma escolha. Eu vou pensar na possibilidade da merda ou eu vou pensar na possibilidade de dar certo. Se eu escolher na possibilidade de dar certo, é melhor. O meu estado corporal, fisiológico vai estar preparado para essa situação. Então, acho que existem coisas muito simples que a gente pode trazer, pelo simples fato de escolher. Poxa, ou eu penso na consequência negativa ou na positiva. Eu tenho uma definição para isso, assim, e a minha crítica realmente a esse movimento neofacilidade, né? Nem neofascismo, né? Um movimento não é nem neo, é pseudo-desenvolvimento, né? Aquela coisa que é fácil, né? E aí você traz uma facilidade. Então, para mim, existe a mente poderosa e a mente positiva, né? Então, a mente positiva, ela sempre opta pelo mais fácil. Não vai dar certo, repete. O que você está dizendo que é uma mente poderosa, porque ela aceita a dificuldade, ela sabe que a dificuldade faz parte daquele pênalti, mas ela desenvolve um pensamento tão poderoso, capaz de bloquear aquilo que é, talvez, essa emoção física do negativo. Então, é melhor ter pensamento poderoso do que positivo, né? Enquanto o pensamento positivo nega a realidade, só vê a facilidade, o pensamento poderoso, ele encara a dificuldade, mas vai naquele recurso. Então, eu estou no meu recurso, né? Então, deixa eu ver o que funciona aqui. Acho que é mais ou menos isso, né? Perfeito. A sua primeira experiência profissional foi dentro do Atlético, né? Assim, já saiu da faculdade e... CLT, sim. CLT. Como foi essa experiência, assim?
Qual é o grande aprendizado que você teve dentro do Atlético Paranaense nesse tempo que você ficou lá? Olha, primeiramente eu tenho uma gratidão profunda pelo clube. Foi uma instituição que me ensinou muito. Tenho grandes mentores lá dentro. Inclusive um abraço para Joyce, Marina, psicólogas que me ajudaram muito no período de estagiário. E 3 grandes mestres meus mesmo lá dentro, que é o Felipe Rabelo, o Lucas Rafael e o Rodrigo Belão. São 3 pessoas que me ensinaram muito a ampliar as minhas possibilidades e a ser crítico, sabe? É interessante que eu lembro que eu conversei contigo quando era molequinho, assim, eu falei, poxa, eu vou trabalhar em um clube de futebol ainda, vou ser jogador e eu vou trabalhar em um clube de futebol. Não sabia que ia ser como psicólogo, nem sabia o que era psicologia quando eu era pequeno, mas acabei entrando. E assim, foi uma oportunidade que eu realmente agarrei com unhas e dentes. Desde o momento em que eu pisei no clube como estagiário, eu me doei 110% para fazer o máximo que eu conseguia e aprender o máximo que eu poderia ali. Então, comecei a entender com as pessoas que tinham, enfim, um cargo mais alto, como que era a linguagem lá dentro, quais evidências eu podia trazer. Algo que eu aprendi muito claro dentro do Atlético é, assim, o achismo não funciona. A gente, por exemplo, dentro do Instituto, a gente não trabalha com achismo. E realmente eu trouxe isso do Atlético também para minha vida. Poxa, eu acho que esse jogador ele deveria fazer isso, assado. Não, ok. Tem um estudo, poxa, muito bacana que fala que se a gente trabalhar esse determinado tipo de treinamento, ele vai se desenvolver nessa determinada funcionalidade. Então, assim, começar a pensar, trazer estudos que realmente comprovam isso, ser um pouco mais crítico. Poxa, isso é feito da mesma forma sempre. Por quê? Porque dá resultado? Não sei. Vamos testar. Vamos testar, vamos operar. Então, assim, essas foram grandes aprendizados que eu realmente aprendi. E além de trabalhar com profissionais muito diferentes de mim, né? O psicólogo dentro do clube de futebol ainda é o patinho feio. Existe ainda um preconceito muito grande com a psicologia do esporte, porque as pessoas não entendem qual é a funcionalidade dela dentro do futebol em si. Mas eu trabalhei com pessoas tão sensacionais que me abriram um espaço tão grande que, poxa, eu me senti realmente muito acolhido e que a minha competência, a minha habilidade, ela se fundia com a deles. Então, no fim das contas, a gente brincava assim, ó, a bola não entra por acaso. E realmente não entra, cara. Tem um livro, né? Tem o livro, enfim, é um livro que conta a história do Barcelona, na época do Ronaldinho, e conta toda a estratégia e estruturação do Barcelona para ser o maior time do mundo depois, que estava num período de baixa, né? Precisando de um novo, né? Tá. E assim, essa era uma máxima nossa. A bola não entra por acaso, existe uma estruturação por trás. Eu achava muito bacana que desde a moça que servia a cozinha, desde o rapaz que cortava a grama, existia um propósito naquilo, sabe? Eles sabiam que, poxa, eu vou cortar a grama desse jeito porque o atleta vai treinar aqui, vai ter um bom campo para treinar e no final das contas a bola vai entrar. Perfeito. Eram todos torcedores, sabe? Eu entendo a minha parte pro todo. Sim. E eu entendia isso e as pessoas, existia uma cultura muito grande disso. Poxa, você faz parte disso. E quando a gente foi campeão da Sul-Americana, quando a gente foi campeão da Copa do Brasil, foi uma alegria assim tão grande, era um negócio tão inexplicável, porque a gente se sentia fazendo parte daquele chute do Bruno Guimarães dentro da Arena da Baixada. Fico até arrepiado. Porque eu sabia que eu tinha parte daquilo. Assim como a moça da cozinha, assim como, enfim, os meninos que estavam na base. E o que trazendo, Gabriel, para uma empresa, né, quando você fala isso assim, isso é uma cultura, né? E qual a importância de ter essa equipe que olha para o mesmo, desde a moça do cafezinho, ao diretor, ao CEO, como é que é isso? Como é que você traduz? É legal essa pergunta sua, porque a gente tem feito um processo de consultoria em uma empresa do Rio de Janeiro e a gente está estabelecendo a cultura da empresa. E eu trago muito dessa experiência dentro do Atlético Paranaense para a empresa. Porque isso que eu falei, e assim como você perguntou, é cultura. É a cultura da instituição, eu entender que eu faço parte do todo. É cultura da instituição, eu, mesmo como treinador da equipe principal, poxa, te dá bom dia quando eu chego e te vejo de manhã. Isso é cultura. A partir do momento que não há dissociação
do resultado final. Não é só a equipe profissional que tem o resultado final. É todo um contexto de 500 funcionários que trabalham para que aquilo funcione. E a gente traz isso para a organização. Desde a moça que serve o café, desde o cara estratégico, do CEO, do PMO, enfim, todas essas siglas possíveis que são super estratégicos. Se não houver as pessoas do chão de fábrica, se não houver essas pessoas, o resultado não acontece. E isso é realmente cultura. Se a gente consegue trazer isso para dentro de uma organização, mesmo que seja pequena ou grande, a gente vê resultados muito bacanas, sabe? Cara, deixa eu fazer a última pergunta a você, e é uma pergunta assim como a gente começou. Como é que eu dou muita mentoria à empresa onde os filhos vão assumir um papel do pai dentro da instituição. A gente chama isso de sucessão familiar, né? Como é que está sendo para você? Quais são os desafios de ser filho de um diretor que agora passa para você a diretoria geral, vai ser o sócio fundador? Como é que é isso? Como é que tem sido para você esse desafio? Porque agora é um novo desafio. É um desafio muito grande, cara. Eu acho que volta e meia eu paro para pensar assim em toda a minha história de vida, em onde eu comecei... Toda a história de vida, 24 anos. 24 anos. Com todo respeito, né? Sim, poxa, aos meus 24 anos. Uma experiência muito grande. Ok. Mas, poxa, quando eu paro para pensar nessa história de vida, até chegar no dia de hoje, e realmente ter uma função tão importante dentro de um instituto que hoje eu acredito muito no propósito dele, é algo que me motiva muito, sabe? Eu percebo que eu ainda preciso me desenvolver em muitas áreas. Existe uma empolgação muito grande, você me conhece, eu acho que vai dar certo e eu acredito muito nisso e vamos para cima. Mas também eu comecei a entender que a gente precisa ter a calma da pomba, naquela ideia da astúcia da serpente, mas a calma da pomba. Porque nem tudo é para ontem. Existe um mindset que precisa ser, sim, difundido para as pessoas de que realmente vai dar certo, vamos conseguir. Mas existe tempo de calmaria e de perceber que a gente precisa desenvolver algumas áreas da nossa vida. E eu acho que hoje tem sido esse o meu patamar, sabe? De entender quais são as minhas competências e todas as outras que eu ainda preciso desenvolver. Acho que é muito bacana hoje o meu grande mestre como você, dividir esse palco contigo. Acho que é algo que me deixa realmente muito feliz. E assim, é realmente um sonho conseguir dividir isso contigo. Um dia eu chego lá. Um dia eu chego onde você está. Mas hoje eu percebo que é possível, sabe? Mesmo com toda a minha trajetória de vida, os meus longos 24 anos, acho que eu ainda tenho muito para trazer para a humanidade, para o Instituto. E a gente juntando novas forças, eu tenho certeza que a gente vai explodir, cara. A gente vai explodir. Se alguém me perguntasse por que eu contratei Gabriel, né, para esse processo, eu diria as mesmas coisas que eu falei no início da nossa fala, né? A capacidade de desenvolver relacionamentos profundos, né? Onde você passou, você deixou muitas amizades. Eu preservo essas amizades, vivo elas com você também. Então, acho que é isso. Gabriel tem uma humildade, ele tem muita força de vontade, mas como um jovem é tão afoito, tão cheio de energia, e é preciso realmente dosar isso na estrada. Tá bom? Eu digo que eu estou voltando da guerra e Gabriel está indo para a guerra. E quem volta da guerra tem alguns macetes, mas quem vai com a força, né? Então, eu acho que é isso, tá bom? Obrigado. Tamo junto. Tamo junto.